próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671 1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente 359 Centro, 3671 3809. Casa de Cultura realiza a edição 2019 do Mulheres de Excelência e homenageia 12 mulheres de Paracatu. Conheça a história de mulheres que romperam barreiras e se destacam em diversas profissões. Câmara de Vereadores de Paracatu realiza a reunião da CPI da Copasa. Brasil tem uma das maiores taxas de gravidez na adolescência. Juiz de Direito explica a lei que caracteriza abuso sexual de menores de 14 anos, mesmo que tenha o consentimento da vítima. PM prende suspeito de assaltar pizzaria no centro de Paracatu. Medicina de ponta em Minas Gerais gera qualidade de vida a pacientes no estado. E ainda, cientistas apostam no transplante de medula para a cura da AIDS e especialistas alertam para a importância da prevenção. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A forte chuva que começou na noite desse domingo e se estendeu nesta segunda-feira provocou alagamentos em diversas regiões da Grande São Paulo e bloqueou vias de acesso para a capital paulista. As autoridades informaram ao menos 11 mortes. A região do Ipiranga foi uma das mais afetadas pelo temporal. Os bombeiros usaram botes para resgatar moradores e funcionários que trabalhavam na estação Ipiranga da CPTM. Ficaram ilhados, não conseguiam sair, inclusive tinha 2 garotos que ficaram presos numa torre da linha férrea desde as 10 horas da noite, né? E conseguimos retirá-los somente agora. A linha 10 turquesa, que liga a capital ao ABC Paulista, ficou interditada. No lugar dos trilhos, água. O rio Tamanduateí transbordou. O acesso à Avenida do Estado estava alagado. A água encobriu carros e nem o caminhão conseguiu passar pela correnteza. Quem ia trabalhar ficou pelo caminho. Não consigo passar. Tudo alagado, tudo parado ali. Os ônibus não conseguem transitar direito para lá e eu não consigo chegar. Problemas também no Cambuci. A enchente interditou a rua Leopoldo Domingues. Pacientes do ambulatório de especialidades Várzea do Carmo tiveram dificuldade para chegar ao local. E o ônibus que eu pego não passava na rua, tive que descer lá embaixo e seguir a pé.
E graças a Deus agora a água está baixando, né? O Manuel estava desde as 6 da manhã tentando chegar em casa. A água ali provavelmente deve dar na minha cintura, mas eu tô com a moto, né, cara? Não dá para entrar. Depois que a água foi embora, o trabalho é de limpeza. A chuva, que caiu de madrugada, invadiu praticamente todas as casas aqui da rua Capitão Pacheco Chaves, no Ipiranga. Os moradores se organizam e contam os prejuízos. Na casa do Alessandro, as marcas na parede mostram a altura do alagamento. Água dentro de casa até a cintura. Chegou na cintura, nós começamos a levantar as coisas, tirar os carros para fora para ver o que o bicho vai dar. Perdemos foi de tudo. O que nós tínhamos para perder, nós tínhamos. Alimento, móveis, o que nós conseguimos fazer, a água levou. Em Vila Prudente, um posto de gasolina foi invadido pela água. As cidades do ABC Paulista e região foram as mais atingidas pela chuva, que começou no final da tarde de ontem e durou toda a madrugada. Ruas foram tomadas pelas águas. Carros tentavam circular, mas alguns não conseguiram e ficaram boiando. Este supermercado em São Caetano ficou inacessível. Em São Bernardo, uma pessoa morreu afogada no bairro Taboão. Também no município, a água invadiu a fábrica da Mercedes e este restaurante. 2 pessoas morreram afogadas na Avenida do Estado, que ficou intransitável. A via Anchieta, no quilômetro 13, também ficou submersa. Em Mauá, a entrada da estação da CPTM parecia uma cachoeira. Em Ribeirão Pires, uma casa desabou. 4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. A Prefeitura de São Paulo disse que a cidade acumula, desde o dia 1º de março, mais de 90% do total esperado para o mês inteiro de chuva, 160 milímetros. As chuvas desse domingo e desta segunda-feira causaram estragos no interior e no litoral de São Paulo. Em Caraguatatuba, no litoral, 9 pessoas ficaram desabrigadas, 6.000 casas sem água e 5 escolas suspenderam as aulas. Choveu entre a tarde de ontem e a madrugada desta segunda-feira um volume de 188 milímetros de água, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Houve deslizamento de terra e queda de árvores. 17 bairros tiveram o fornecimento de água interrompido, porque o volume de chuva assoreou as captações e prejudicou o tratamento da água. A rodovia Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, ficou interditada. No interior do estado, em Matão, São Carlos e Araras, ruas ficaram alagadas, um muro caiu e o asfalto cedeu. Em Marília, 13 casas ficaram cheias de água. Vamos agora falar de economia. A produção brasileira de veículos subiu 20,5% em fevereiro de 2019, se comparada ao mesmo mês de 2018, segundo dados da Associação das Montadoras, a Anfavea, nesta segunda-feira. A indústria produziu 257 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus. Há um ano, foram produzidos 213.500 veículos. O desempenho aconteceu apesar de a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, em São Paulo, estar parada desde que a montadora norte-americana anunciou no dia 19 de fevereiro que vai fechar a unidade até o fim deste ano. Foram licenciados no mês de fevereiro 198.641 veículos novos, uma alta de 26,6% em relação ao ano passado. Apesar do aumento na produção, as exportações em fevereiro recuaram quase 39% na comparação anual. Já as vendas subiram 26,6% na relação anual, para 198.600 veículos. Nos 2 primeiros meses do ano, os licenciamentos somaram 398.400 unidades, uma alta de 17,8% sobre um ano antes. Na comparação de fevereiro com janeiro deste ano, a produção teve uma alta de 29,9%, conforme informou a Anfavea. E depois de 5 anos de concessão, apenas 22% dos trechos das rodovias federais foram duplicadas pelas empresas concessionárias. Em 5 anos recém-completados de contrato, as rodovias federais transferidas à iniciativa privada pela ex-presidente Dilma Rousseff entre 2013 e 2014 duplicaram menos de 1/4 dos trechos prometidos na época das licitações. Pior ainda, os 5 grupos que administram essas estradas fizeram as obras necessárias para iniciar a cobrança de pedágio, mas nem sequer começaram os trabalhos nas áreas com fluxo mais pesado das concessões.
Contornos rodoviários em grandes cidades e duplicações em travessias urbanas ou em trechos com alto movimento de caminhões ficaram só na promessa. Apesar do descumprimento, as tarifas de pedágio cobradas dos usuários em todos esses contratos subiram muito acima da inflação acumulada no período, segundo o Tribunal de Contas da União. Um relatório ainda inédito do órgão de controle aponta que as tarifas aumentaram entre 51,3% e 93,5% durante a vigência das concessões. Enquanto isso, o IPCA variou menos de 40% desde 2013. No caso da BR-040, da Invepar, até hoje faltam autorizações de órgãos envolvidos no licenciamento para obras no trecho de maior demanda da concessão entre Nova Lima e Congonhas. O trecho sob a responsabilidade entre Brasília e Juiz de Fora, que inclui Paracatu, teve duplicado até agora apenas 73 quilômetros. Ainda faltam outros 557 quilômetros. O atual ministro de Infraestrutura aponta como solução a possibilidade de reprogramar o cronograma de investimentos das atuais concessionárias, por meio das revisões tarifárias quinquenais da Agência Nacional de Transporte Terrestres, dando mais tempo para a execução das obras, para não comprometer o fluxo de caixa das empresas. O desconto nos pedágios ficaria para a reta final dos contratos. E a reforma da Previdência vai enfrentar a primeira batalha esta semana. A Câmara dos Deputados deverá instalar a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, primeiro passo para a tramitação do projeto enviado em fevereiro pelo governo. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a indicação dos integrantes da comissão pelos líderes dos partidos começa hoje e a expectativa é de que a comissão seja instalada na quarta-feira. A CCJ vai dizer se o projeto de reforma da Previdência, elaborado pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, está de acordo com a Constituição. Essa é a primeira etapa da tramitação do projeto no Congresso. Se for aprovado pela CCJ, será criada uma comissão especial para analisar o conteúdo da proposta. Só depois o texto poderá ir para votação em plenário. Como se trata de emenda à Constituição, a proposta da reforma da Previdência precisa dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados, em 2 turnos de votação. Mas há problemas. Os deputados só querem votar o projeto depois que o governo enviar a proposta de reforma da aposentadoria dos militares, que tramitará à parte. O governo garante que vai enviar o projeto dos militares no próximo dia 20. Depois que for aprovada na Câmara, a reforma da Previdência seguirá para o Senado, onde também vai precisar da aprovação de 2/3 dos senadores e de 2 turnos de votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acredita que todo o processo deve levar pelo menos 3 meses. Com isso, a decisão final do Congresso sobre a reforma da Previdência deve acontecer apenas no segundo semestre. E em plena guerra para aprovar a reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes decidiu antecipar o lançamento do que chama de Plano B para a economia. Um projeto que também depende de mudança na Constituição. De acordo com o ministro, a proposta que propõe uma desvinculação radical das despesas obrigatórias do orçamento deve tramitar no Senado ao mesmo tempo que a reforma da Previdência na Câmara. Assim como a reforma da Previdência, o Plano B do ministro Paulo Guedes também é uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Chamada de PEC do Pacto Federativo, desvincula e desindexa as despesas públicas e deixa a execução do orçamento totalmente nas mãos do Executivo e do Legislativo. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro disse que a antecipação do envio da medida ao Congresso se deve à pressão de prefeitos e governadores, que enfrentam situação crítica nas finanças públicas. Atualmente, a Constituição determina limites obrigatórios para algumas despesas, como saúde e educação. Na proposta da equipe econômica, esses limites deixariam de existir. No Congresso, parlamentares consideram que o governo pode não conseguir apoio suficiente para tocar ao mesmo tempo 2 propostas de mudança na Constituição, como a do Plano B e a da reforma da Previdência. Nos destaques internacionais, a Venezuela entrou hoje no 5º dia sem energia elétrica na maior parte do país. O presidente Nicolás Maduro afirmou que foi sabotagem e o presidente interino, Juan Guaidó, pediu a declaração de estado de emergência nacional. Desde a noite de quinta-feira, falta energia elétrica em mais da metade do território venezuelano, incluindo várias zonas da capital, Caracas.
O apagão levou milhares de motoristas a fazerem longas filas em postos de combustíveis para abastecer seus veículos, enquanto famílias esperavam em outras filas para comprar água potável. Há fila até para carregar os celulares em postos públicos. A falta de luz já levou à morte de 17 pacientes em hospitais pelo país, segundo uma organização não governamental. O apagão continua em 16 estados venezuelanos, enquanto outros recebem energia parcialmente. Vários estabelecimentos, como este supermercado, foram saqueados e destruídos pelos invasores. Dezenas de pessoas foram presas pela polícia e cerca de 60 homicídios foram registrados. O autoproclamado presidente Juan Guaidó criticou o governo por não dar explicações sobre a falta de energia. Falou em catástrofe humanitária e afirmou que vai pedir ao parlamento venezuelano que decrete estado de emergência nacional. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, disse que a Força Armada Nacional Bolivariana está mobilizada para garantir a ordem diante do que chamou de sabotagem continuada. O governo suspendeu as aulas nas escolas e as atividades em repartições públicas e afirmou que faz esforços para restaurar o fornecimento de energia nas próximas horas. A falta de energia elétrica já custou para o setor privado cerca de 400 milhões de dólares para um país que já vive no seu limite. E foram encontradas as caixas pretas do avião que caiu nesse domingo na Etiópia, com 157 pessoas a bordo. China e Indonésia já ordenaram a suspensão de voos com o mesmo modelo do avião. Enquanto equipes de resgate da Cruz Vermelha vasculhavam a área do acidente, perto da cidade de Bisrofo, na Etiópia, investigadores encontraram a caixa preta do Boeing 737 MAX 8, com a gravação de voz da cabine e os dados digitais do voo, que devem revelar detalhes sobre a causa da queda. O avião saiu do aeroporto de Bole, em Addis Abeba, capital da Etiópia, ontem pela manhã, com destino a Nairobi, no Quênia. Logo após a decolagem, o piloto fez contato com a torre relatando que tinha dificuldades e precisava voltar ao aeroporto. Mas o avião caiu 6 minutos após a decolagem, matando todos os 149 passageiros e 8 tripulantes a bordo. Não há nenhum brasileiro entre as vítimas, que são de 33 nacionalidades, incluindo 22 funcionários da Organização das Nações Unidas. O acidente levantou questões de segurança do aparelho, o Boeing 737 MAX 8, um modelo novo que também sofreu um acidente na Indonésia em outubro, deixando 189 mortos. Além de China e Indonésia, Índia e Etiópia também suspenderam os voos com esse modelo de avião. Daqui a pouco, o Brasil tem uma das maiores taxas de gravidez na adolescência. Juiz de direito explica a lei que caracteriza o abuso sexual de menores de 14 anos, mesmo que tenha o consentimento da vítima. E ainda a PM prende suspeito de assaltar pizzaria no centro de Paracatu. Os detalhes já já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob, o melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e
arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.